So there's man, woman and child who walk in nothing the council of and godly and standing in the part of sinners now sit and see God's comfort. When the likes of them the love the most I keep Selassie. Kiss Pagans are wishing bad things for me. They never know the most I've been watching for me. Boa tarde, Prosa da Gente começando mais uma vez aqui na 104.9, transmitindo pela Ideal FM de Boituva, pela Hiper FM de Iperó e pela Capela FM de Capela do Alto. Hoje nós estamos recebendo aqui o Pupa Nezeu Kanda, ele que é um angolano. Muito boa tarde, Pupa. Boa tarde, sim. Pupa, a gente já estava conversando um pouco antes aqui no estúdio. Você já está há mais de uma década no Brasil, é isso? Realmente estou há mais de uma década. Bom, você que veio de Angola, é uma colônia portuguesa. Você, por sinal, inclusive, fala muito bem o português, né? A gente entende, porque às vezes falam que quem não é do Brasil, o português é diferente, mas não. Exato. Até agora não tive nenhuma dificuldade para entender. Certo. O que você me fala desses 10, 12 anos já de Brasil? O que mais lhe agradou e o que ainda lhe entristece? O que me agradou, primeiro é que eu sou grato pela hospedagem que o Brasil me deu, né? Tendo vindo do país que a situação que já é conhecida. Então eu sou muito grato pela hospedagem que o Brasil me deu, mas... E tem tudo de bom sobre o Brasil, tem boas recordações, é um país onde eu consegui encontrar muita coisa que no meu país eu não conseguia, como acervo literário, contato à liberdade religiosa e várias organizações que eu tenho tido contato e no meu país eu não podia ter. E o que mais me desagrada mesmo é o que já é conhecido, o cenário da desigualdade social, é a coisa que mais me desagrada. Legal, Pupa. E a gente também estava conversando, você é um atleta, né? Você participa do quê? São corridas? Atualmente eu não tenho participado assim em corrida, eu corro como amador e não tenho participado em nenhum, porque venho de uma lesão, então ultimamente eu só corro para manter o físico e porque é um hábito, um vício que eu já tenho, então não consigo parar, eu continuo correndo, mas já não tenho participado mais em... Nós começamos hoje ouvindo aqui o programa, o Sisla Kalonji, é isso? Exato, o Sisla Kalonji. Ele é um angolano? Não, o Sisla Kalonji ele é um africano na Jamaica. Nós não costumamos dizer jamaicano, não. Ou falamos jamaicano, ou então africano na Jamaica. Ele é um africano na Jamaica, ele é um revolucionário do dancehall, que é uma vertente do reggae. Ah, legal. A gente também conversava antes. Gostaria que você falasse um pouquinho para os ouvintes do Prosa da Gente. Exato. Como que é o Rasta? O Rasta. A Rastafarianidade é uma filosofia de amor, paz e irmandade universal. A filosofia Rasta, ela está apoiada nos pilares da etiopianidade, que é o centro da Rastafarianidade. A Rastafarianidade é um princípio que defende não só a cultura africana, como resgata a própria raiz africana e traz de volta a cristicidade africana. Eu achei muito oportuno trazer para o ouvinte do Prosa da Gente que você estava falando que apenas uma comunidade africana que não cedeu ao aspecto de colonialismo, né? Exato. E é exatamente lá que surge o movimento Rasta. Exato. Foi a Etiópia, porque a Etiópia é o berço da África, o berço da humanidade, até porque o próprio continente africano também chama-se Etiópia, o próprio Kush. E então é lá onde está centralizado todas as forças espirituais, é lá onde conseguimos resgatar todo o conhecimento que hoje encontra-se no mundo, que a Jamaica resgatou por intermédio do profeta Marcos Mosiah Garvey, que profetizou a vinda da majestade Haile Selassie. Então os conhecimentos foram arquivados pela Etiópia. Então a Etiópia é o berço da africanidade, por isso nós não costumamos muito exaltar a africanidade, nós falamos mais da etiopianidade porque é a casa-mãe. E me conta uma coisa, você estava me falando do Haile Selassie. Haile Selassie. E qual foi o período dele de manifestação aqui na Terra? Qual foi a época que ele viveu? A época que ele viveu. A majestade Haile Selassie, ele foi coroado em 1930. 1930. Em 1930. É bem recente. Em 1930 como imperador da Etiópia. Essa é uma profecia que o Marcos Garvey havia profetizado, que nós no movimento Rasta temos o profeta Marcos Garvey,
como João Batista. Então ele é o que profetizou a vinda de Haile Selassie, que para nós seria a vinda física do homem que poderia despertar a cristicidade de todo negro cativo. Tá. Só que, por exemplo, em 1930, basicamente o movimento assim de escravidão no mundo já era extinto. Sim, já era extinto. Então, mas aí ele fortalece. Porque depois de ter terminado a escravidão, aí precisava-se alguma coisa que pudesse levantar a autoestima negra, porque aí o cristianismo tinha crescido e na África já não se tinha nenhuma religião tradicional africana. Nós éramos forçados a seguir religiões ocidentais. Então, com a vinda da majestade Haile Selassie, aí deu base para poder resgatar a própria cristicidade africana, o conhecimento africano. Nós, por exemplo, aqui no Brasil principalmente, eu devo confessar, a gente é muito ignorante em termos de cultura africana. Exato. Né? Num primeiro momento a gente acreditava, assim, olhando de longe, que havia assim, um só povo africano. Depois a gente começa a estudar, principalmente em 1988, que foi ali os 100 anos da abolição. Exato. Que a gente teve um olhar mais voltado para isso daí, um estudo. Eu acho que quem fez esse agendamento para a sociedade foi a Escola de Samba Vila Isabel, né? Porque de repente quando ela vem com o enredo dela, que foi o campeão inclusive aquele ano na Marquês de Sapucaí, que a gente vai ter definições. Por que, por exemplo, determinadas correntes de escravidão em diferentes regiões do Brasil, eles tinham uma diversidade muito grande física. Certo. Né? Uma coisa que no primeiro momento a gente não havia observado. Uns são mais altos, assim, os traços são mais delgados, enfim. Exato. Daí que a gente começou a perceber que a África é muito maior do que a gente imaginava na vã ignorância da gente. Hoje ainda a África é um continente muito assim dividido, é isso? Sim, ele é dividido. Até desde o começo, a África, nós percebemos que teve vários séculos da colonização europeia, teve 7 séculos de colonização árabe. Então, é difícil você falar da África, exemplo, falar em cultura africana. Não é possível falar de uma cultura africana. A África tem várias culturas, porque teve 7 séculos de colonização árabe e tantos séculos de colonização europeia. Então, a África é uma África plural, não é uma África só, não se pode falar de uma só cultura africana. E vai encontrar vários traços. É difícil, você consegue encontrar na Etiópia pessoas que não sofreram a miscigenação, que têm pele clara, mas não tem nenhuma mistura. Mas são claros. Vai encontrar os povos bantu, que nem eu, que são pessoas de lábios grossos, pele escura, nariz achatado. Vai encontrar pessoas de nariz também aguçado, mesmo sendo africano. Então a África, ela tem várias culturas. Eu não sei, você pode, claro que você é um expert no assunto, inclusive eu sei de algumas, vamos dizer assim, eu não sei se vocês chamam aldeias, tribos, assim, que são aquelas mais próximas do centro da África, que são aquelas que conseguem manter um pouco mais das raízes, é isso? Certo, então o pessoal que se manteve no centro da África, principalmente os que sofreram a colônia francesa e a colônia inglesa, encontrar Nigéria, Senegal, são pessoas que mais preservaram. Agora, nós que sofremos a colonização portuguesa, nós fomos os que mais fomos dizimados. Tu ter exemplo, em Angola era quase proibido você usar o seu dialeto materno. Ah, tá, isso. Entendeu? Ou seja, aquilo que de uma certa forma a gente achava que acontecia só na África do Sul, porque por um apelo midiático a gente falava só da África do Sul, também aconteceu em Angola. Não, então. Aconteceu também em Angola, porque, por exemplo, hoje ainda eu conservo dialetos, porque eu não nasci na capital do país, aí eu nasci no interior, só cresci lá, e quando eu me mudei para a capital, eu já conhecia os dialetos, por intermédio das histórias, pela a transmissão da tradição oral. A minha avó reunia o pessoal, que você tinha que contar algumas histórias e em dialeto, e você tinha que se esforçar para estar conhecendo, aí você pergunta, aí eu fui conhecendo. Já na capital, se você falasse dialeto, era censurado, conforme aqui hoje também se chama. O cara é baiano, é um paraíba, então lá eu também sofria isso. Então era uma forma de ele estar acabando mesmo conosco, entendeu? Então teve essa dificuldade sim também.